Fala pessoal, vídeo novo aqui no canal. No vídeo passado você acompanharam com a gente a visita que a gente fez lá na Fazenda São José. A gente conversou com Vânia, Seu José, né, que são os produtores e as cabeças do laticínio Belamente. E foi uma visita muito bacana porque a gente pôde conhecer de fato toda a história, né, todo o empenho, todo o zelo que eles têm na produção de queijos deles. E um dos intuitos de eu querer ter, né, feito essa visita e ter conversado com eles é que uma das receitas que eu de fato gosto de fazer muito aqui em casa, não porque apenas é gostoso, mas porque, principalmente para esses dias de frio que estão chegando, né? A gente está aqui em Garanhuns, é uma cidade fria, é uma receita prática de fazer. O único desafio de fato, principalmente para a gente que é do interior, é encontrar bons ingredientes para essa receita. A gente sabe que o carbonara, né, ele leva tradicionalmente um queijo de cabra que se chama pecorino romano, então é muito difícil no interior a gente encontrar isso. E para não ficar sem comer, eu pesquisei muito até para o restaurante fazendo essa receita e acabou que, como eu disse lá na entrevista, né, a gente curiosamente achou um excelente produtor de queijo de cabra aqui em Garanhuns. E esse queijo é o queijo Belamente, que é um queijo de cabra, né, misturado com queijo de vaca, né, um blend de dois queijos. Porque no carbonara tem gente que ama o carbonara, ama a intensidade do sabor do queijo de cabra, já tem pessoas que não gostam tanto. E esse blend para mim ele é bom porque ele faz essa junção desses dois mundos, nem ele fica forte demais, quanto seria um queijo de cabra exclusivo, quanto consegue agradar o paladar da maioria das pessoas. Então vamos lá, a receita de hoje vai ser desse carbonara, né? A gente leva bacon, originariamente a gente colocaria guanciale, que é a papada do porco, mas é muito difícil também de se encontrar, então quem não tem cão caça com gato, né? A gente só não vai ficar sem comer. Eu acho que a proposta de tudo é isso, não fica sem comer, faz isso na tua casa, reúne teus amigos, tua família, teus filhos para comer isso e, enfim, passar um tempo agradável com eles. Então a receita é simples, é bacon, queijo de cabra e ovos. A gente vai primeiramente picar esse bacon, em seguida rala o queijo e vamos lá. Lembrando de uma parte da conversa que a gente teve lá com o José, em que foi curioso ele falando de como o terroir, né, de como o solo dele influencia no sabor do queijo. E é isso que também deixa interessante essa receita, né? O solo dele lá naturalmente surgem umas flores, a malva, né, se eu não me engano, e as cabras comem essas malvas e, a depender da época do ano, o queijo tem um sabor diferente justamente na época em que essas flores estão brotando. Então, é aquela coisa, a gente gosta de cozinhar, mas não apenas pelo que o produto é, mas pelo que a história que ele às vezes conta. Então, às vezes a gente procura, né, aqueles produtos chiques e famosos de grandes indústrias, etc. Mas no final das contas, ao lado de casa, às vezes tem um produto com muito mais história, com muito mais sabor e que a gente precisa conhecer. Então, enfim, a gente pega o queijo, né? Vamos ralar. Hoje a gente vai ter que ser rápido, porque Laurinha, minha filha, estou escutando ela, que ela tá lá em cima. Eu acho que ela ainda não viu que eu estou aqui embaixo. Aproveitei essa fuguinha para a gente gravar rápido, porque se ela ver que a gente está aqui, o trovão vai ser grande e possivelmente eu não consiga nem concluir o vídeo. Então vamos lá ligeirinho. E aí tá a facilidade do carbonara, porque em 10, 15 minutos você faz essa receita, agrada muita gente e é isso, é comida de verdade. Então bora lá, queijo ralado,
A gente separa aqui num bowl. Para além do queijo e do bacon, um gole de vinho, que ninguém é de ferro. Até para perder a vergonha de gravar, né? Não é fácil, mas enfim, bora lá. Então a gente separa aqui a gema da clara, certo? Eu gosto de usar a gema e não o ovo inteiro por dois motivos. O primeiro deles é que fica um sabor mais concentrado. O segundo deles é que o molho ele fica um pouco mais espesso. E aí o resultado acaba de um carbonara que tem um molho mais sedoso, mais cremoso, que abraça mais a massa. E inclusive a massa é um detalhe que eu gosto de abordar. Obviamente cada um faz com a massa que prefere, com qualquer massa, uma massa melhor, mas eu particularmente gosto de fazer com a massa ao bronzo. Se você for lá olhar nos pacotes, você vai ver que as massas italianas têm alguns tipos de especificações e no próprio supermercado você vê algumas massas, elas são lisas. Já as massas ao bronzo, elas são como se fossem ranhuradas. E aí isso facilita com que o molho ele grude na massa. Algumas massas lisas você vê que você bota o molho e o molho passa direto, escorre direto pela massa, justamente porque ela não tem essa qualidade. Então eu particularmente prefiro escolher esse tipo de massa, porque realmente o molho vai abraçar e cada garfada vai tendo um sabor melhor. Então, ovos prontos, queijo pronto, bacon pronto. A última coisa que falta pra gente é, de fato, cozinhar o macarrão e misturar os ingredientes. A água aqui já está quente, gosto sempre de botar sal na água, e aqui é a dica dos italianos para isso, né? A água tem que estar salgada igual a água do mar, para que o macarrão não grude. Muita gente que bota óleo no macarrão, mas não fica tão legal o resultado, né? Então, em média, 100 gramas de macarrão por porção, por pessoa. Vamos deixar cozinhando. O fabricante aqui, ele dá uma sugestão de tempo de cozimento, geralmente na frente ou no verso. Aqui ele diz na frente 12 minutos para cozimento total, 10 minutos para ficar al dente. Eu, particularmente, para o carbonara em si, eu gosto de um meio termo entre al dente e bem cozinhado, então vou deixar em média 11 minutos. Vou ligar aqui o timer. Vamos assar o bacon. E seguir. A gente já pode aqui ir misturando para adiantar o ovo com o queijo. Só lembrando, eu usei aqui 6 ovos, certo? 6 gemas. Só que de um ovo, eu uso o ovo completo, porque ele consegue dar mais uma liga na receita como um todo, para não ficar também um molho muito seco. Pode parecer estranho no primeiro momento, um molho à base de ovo ou à base de gema, né? Muita gente pode pensar que pode ficar um gosto residual de ovo de gema muito forte, mas na verdade você não sente de forma alguma esse sabor do ovo, porque ele vai para o cozimento. O queijo ele é muito mais potente, né, em relação à gema. E além disso, a gente coloca a pimenta do reino. Eu gosto de entender a pimenta do reino aqui não como um tempero, mas como um ingrediente mesmo. Ou seja, para mim tem que ter pimenta. Óbvio que tem pessoas que não são tão familiarizadas com pimenta, você bota do jeito que você quiser, o importante é que você faça, mas para mim é de fato um ingrediente. Então, além do bacon, além do ovo, além do queijo, para mim tem que ter pimenta. Então, bora lá, a gente tempera isso aqui só com pimenta. Eu não coloco sal, porque o sal aqui ele vai, junto com o queijo, ficar um pouco a mais. O próprio bacon aqui já tem um pouco de sal também, então para mim não precisa colocar sal nessa receita. Vou colocar um garfo aqui para a gente mexer esses ingredientes. Vai fazendo igual uma pasta.
E eu gosto de já botar o macarrão antes de fazer essa mistura, porque aquela água do macarrão ali, ela tá soltando, o macarrão está soltando amido naquela água. E aí um adendo também, aquela água eu coloquei um pouco de sal, então por isso eu também não coloco mais sal aqui. Então eu fiz essa mistura de ovo, queijo e pimenta, que a gente só vai agora colocar o bacon e a partir disso está pronto. Com a água que vem com o amido do macarrão. Então bora lá, o fogo já está aqui pré-aquecido. Ligar a coifa. Eu gosto muito de usar panela de ferro ou panela de aço. Primeiro porque panelas que têm antiaderente, a gente sabe que é cancerígeno. Então eu estou com duas crianças novas, né? Um de 5 meses, Cainho, e Laura vai fazer 2 anos daqui a 2 meses. Então eu tendo, na verdade, adotei isso como regra para a minha vida, de não utilizar panelas mais com antiaderente. Então para mim, não tem panela melhor do que panela de ferro. O gosto, eu acho o gosto diferente, inclusive. Ela é devidamente aquecida, os produtos não grudam. Então é isso. Acho os mineiros, né, que é de onde, que tem, de onde vem essas panelas, eles sabem mais do que a gente nesse sentido, tem mais propriedade para falar, mas panela de ferro é de fato diferente. Uma coisa curiosa disso tudo é que eu sempre fui muito curioso para a parte de cozinha. Meu pai cozinhava em casa, então eu aprendi a gostar de cozinhar vendo meu pai cozinhar. Ele cozinhava quando a gente era criança lá em casa. E quando eu saí de Garanhuns para morar em Recife, para estudar em Recife, eu passei muito tempo morando só. E aí uma das ocupações do tempo que eu resolvia fazer, né, para passar o tempo de fato, sempre um pouco muito só, era ler, estudar e em relação, assim, como passatempo, a parte culinária, estudar algum livro de culinária ou ver algo em relação à culinária. Então, vi o carbonara, né, que é um prato muito famoso na Itália. Na época eu nunca tinha ido na Itália, então sempre tive essa curiosidade de ir para lá, então eu vou fazer um carbonara. E aí fiz mais de 300 carbonara, sei lá quantos carbonaras eu fiz ao longo da vida. Até que eu cheguei num resultado onde, naquela época, eu gostei muito com os ingredientes que eu tinha naquela época, quando morava lá em Recife. E aí, graças a Deus, eu tive uma oportunidade de viajar à Itália e conhecer alguns restaurantes que faziam carbonara. E esse é o mais curioso da história. Eu não estou querendo diminuir, não estou querendo, enfim, de forma alguma, parecer qualquer coisa. Mas o fato é que, sinceramente falando, com as coisas que a gente tem aqui, com os ingredientes que a gente tem aqui, a gente tem um potencial muito grande de fazer um carbonara muito melhor do que o que é servido na Itália. Não é que é ruim, mas o que a gente tem é bom também. E é um pouco disso que eu queria passar para vocês, que vocês façam em casa, de fato testem. Quem for de mais próximo, tem a oportunidade de comprar na Belamente, compre lá. Quem não for daqui, né, que a gente nunca sabe onde esse vídeo vai bater, mas enfim, que procure um queijo de cabra local ou algo próximo da sua casa, que faça essa receita e comece a criar essas memórias ao lado dos seus filhos, da sua família, que no final das contas o que eu lembro, o que a gente leva da vida é isso. O que eu lembro da minha infância é isso, é de estar ao lado do meu pai, da minha mãe cozinhando lá em casa, todo mundo ao redor da mesa. E é o que eu quero criar com os meus filhos, que estão pequenininhos aí, mas crescendo rápido, rápido, rápido. Então é isso. Vou pegar essa água do cozimento e jogar aqui. 2 conchas, eu acredito que vão ser suficientes para derreter esse molho. E esse é o segredo também para que teu molho não vire ovos mexidos, né? Porque como aqui tem gema, tem clara, querendo ou não, se você bota uma temperatura muito alta, vai virar ovo mexido. Então tem que vir com uma temperatura mais branda. Por regras de segurança alimentar, né? É importante que essa solução de água esteja acima de 60 graus para que essa solução passe dos 60 graus para matar eventual bactéria ou salmonela ou eventualmente o que esteja ali do ovo. E só que hoje em dia a gente sabe que, né, tem muita certificação, é muito difícil que esses ovos que a gente compra em supermercado tenham algum problema nesse sentido. E, enfim,
Uma outra dica que eu dou também, que eu gosto de fazer também com a minha receita, é em vez de usar ovo comum, usar ovos caipiras. O sabor ele fica mais intenso. Aí a cor fica muito mais amarelada, né? Fica mais bonito o prato como um todo. Então pega esse macarrão que coziu, já joga aqui na panela desligada mesmo. Essa panela tem um calor residual, né? Como eu falei. Eu vou misturando isso e agora eu jogo esse molho aqui e vou fazendo essa mistura. Vocês vão vendo que o queijo vai derretendo, vai se misturando com a massa. Pouco trabalho. E muito resultado, muita entrega. É disso que eu gosto do carbonara. Fácil de fazer, fácil de agradar. Agora é só chamar a família, chamar os amigos, tomar um vinho e jogar a conversa fora. Vamos servir, estão servidos. Para finalizar, a gente pega um pouco daquele queijo que ainda sobrou, rala aqui por cima. Eu gosto de muito queijo. Para quem for de azeite, azeite. Para quem não é, não é. Para quem for de pimenta, mais pimenta. Eu acho que assim deve estar bom. Vamos ver agora o resultado. Mas é isso, né? Bagunça mesmo, paciência. Faça em casa. Junte sua família e seus amigos, tome um vinho, curta a copa, curta o frio. Top. Obrigado aí à Fazenda São José, ao Laticínio Belamente, por esse grande produto que a gente tem para fazer esse produto. Até a próxima. Não esquece de curtir, você que chegou até o fim, curte, compartilha, comenta, manda para o amigo que precisa fazer essa receita, ajuda a gente a fortalecer e crescer esse canal, que é daqui para frente a gente vem toda semana com vídeo novo no canal.